para a libertação. João capítulo 8, versículo de número 36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu pontuei aqui e quero lembrar a você da importância da libertação. A Bíblia fala de vários tipos de libertação. A mais importante delas é a libertação espiritual. Quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de uma libertação em pelo menos 3 situações. Primeiro, a libertação da condenação eterna. Você viver longe de Deus. Olha só. A segunda libertação, todas essas libertações são libertações espirituais, é a libertação para que você tenha autoridade para vencer o pecado. É a libertação do poder do pecado. E a terceira libertação é a libertação da influência do diabo. Isso mesmo, influência do diabo. Condenação eterna, livre do pecado e livre da influência do diabo. Pois bem, quando falo isso, eu quero lhe dizer que você precisa sim lutar pela sua libertação. E talvez algumas pessoas digam de forma muito simplória, simples, dizer: pastor, eu sou liberto, sou liberto. Mas, na verdade, nós precisamos melhorar, nós precisamos dar um basta em algumas coisinhas, sabe, que às vezes fica agarrada na nossa vida. Passa tempo e continua aquela área ali. A gente é como que uma casa onde a luz só chega em determinados cômodos, sabe? E aquele cômodo que a luz do dia não alcança, a circulação do ar, fica aquele cômodo lá, às vezes com mofo, às vezes, né, com aquele úmido. Na nossa vida é do mesmo jeito. Nossa casinha chamada coração, às vezes tem algumas áreas que precisam desta libertação. Eu falei que a libertação, ela é algo delicado de acontecer, no sentido de que você não consegue se libertar só. Eu não sei se você já teve essa experiência de fazer aquelas promessas de final de ano, talvez chegar para uma pessoa e dizer: olha, esse ano vai ser diferente. Esse ano as coisas vão ser assim, assim, assim. Pode anotar. E aí começa o ano, você começa até bem depois, cai no descaso e você não consegue nada. Algumas coisas da nossa vida a gente não consegue sozinho. Pois bem, a nossa libertação espiritual também nós não conseguiremos sozinho. Quem está entendendo diz amém. E é hora de você compartilhar. Outras famílias precisam ouvir isso, outras pessoas precisam ouvir isso. Você não consegue essa libertação sozinho. Você precisa de alguém mais forte do que essa força que às vezes lhe leva ao pecado, que lhe prende ao pecado, que lhe deixa vulnerável às influências do diabo. Você precisa de alguém mais forte. Você precisa de alguém mais forte para lhe tirar da condenação eterna. Nós estamos condenados para viver eternamente longe de Deus. E aí esse mais forte, chamado Jesus é o mais forte. Ele vai e nos arranca, nos libertando da condenação eterna, do poder do pecado e da influência do diabo. A libertação, ela age justamente nessas condições. Eu falei aqui, e essas mensagens já estão no meu canal do YouTube, por isso que eu estou sempre pedindo para você se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações. O primeiro passo, eu falei, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O segundo passo para a sua libertação é: ande em santidade. Eu falei recentemente sobre isso. Ande em santidade, aceite Jesus, ande em santidade. E hoje eu vou falar, a partir de agora, o terceiro passo para a sua libertação, sempre dizendo a você: lute pela sua liberdade,
lute pela sua libertação, mas lute mesmo. Não faz sentido viver essa vida amarrado a essas coisas. Não vale a pena viver essa vida amarrado e escravo do pecado. Não vale a pena. E o terceiro passo, se você puder, digite aí. Se você puder, fale em voz alta. O terceiro passo que nós vamos falar a partir de agora é: fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Vamos lá? Você que está aí nas minhas redes sociais, escreva aí, digite aí. Fuja da aparência do mal. Aí está o terceiro passo para a libertação. Nós falamos muito sobre oração e ontem Deus me deu inspiração aqui para exortar a igreja de forma muito clara, sabe? Eu bati nessa tecla, na tecla da oração. E aí, quando a gente fala de orar, a gente fala de demonstrar o nosso amor para com Deus. Quem ora é quem ama a Deus. Quem não ora não ama a Deus. Eu aprendi isso e guardo até hoje. O seu termômetro de fé passa pela oração. Mas a oração, ela deve ser complementada, se é que eu posso dizer isso, com a vigilância. E ontem mesmo eu tive uma experiência pessoal com o que eu estou falando hoje. Fugir do mal, isto é, estar atento e correr da aparência do mal. Às vezes nós nem percebemos que é mal. Estamos ali mantendo uma certa aproximação. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22. E você que liga o rádio agora, você que está me acompanhando pelo meu canal no YouTube, Pastor Júnior Técio, pelo meu Instagram e Facebook, você tem a oportunidade de colocar aí 3, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Você que está ligando um rádio agora, pastor, eu quero uma palavra. A palavra é essa. Eu gosto de ministrar a palavra assim, sabe, em pontos, porque às vezes uma pessoa liga o rádio, não pode passar muito tempo ouvindo, ligou agora, o que é que está acontecendo? Deus falando com você. Fuja da aparência do mal e ponto. Né? Você já tem uma mensagem aqui. Você já tem uma mensagem. Deus falou comigo, pastor. E, de fato, Deus está falando conosco. Fuja da aparência do mal. Não é? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22 e 23. Veja o que o apóstolo Paulo ele falou. Ele diz assim, ó: afaste-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo, conhecido por alguns como São Paulo, ele está dizendo: afaste de toda forma de mal. Toda forma de mal. Tudo aquilo que tem o objetivo de destruir os princípios de Deus, você deve evitar de forma muito vigilante. Como assim, pastor? É assim, ó. O que é mal nem sempre é aquilo que historicamente a gente ouve falar, né? Aqueles pecados que já são rotulados. Na verdade, guarde isso que eu vou lhe falar aqui. Mal é tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Tem coisas boas, lícitas e até saudáveis, mas que tira a nossa atenção de Jesus. Eu percebo na minha vida que tem sim algumas coisas que são lícitas, são boas, mas que quando você imprime muita força, muita
como eu posso dizer, muitos recursos, muito tempo, muita atenção nessas coisas, essas coisas se tornam maléficas. É mal. E a gente tem que administrar isso e ter essa sensibilidade. Veja bem, dizendo isso, não significa agora que você vai ser um crente, aqueles crente cabuloso, não. Que agora você fica, tudo é mal, tudo é do diabo, tudo é o diabo, tudo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, tem crente que é o que nós chamamos de crente legalista. A Bíblia fala desses crentes legalistas, chamando eles de fariseus. No tempo de Jesus, se dava o nome de fariseu. Eles achavam que eram melhores do que os outros, que conheciam mais do que os outros. Olha, você pode viver nesse mundo, você pode conviver com as pessoas, você pode desfrutar das coisas desse mundo, dessa terra, mas você deve sempre lembrar que o mal, ele quer tomar o lugar do bem. Você precisa sempre entender que o seu coração, ele tem uma portinha aberta para o mal. Por isso que você deve estar sempre atento a essa situação. Falando sobre esses crentes chatos, que tudo é pecado, que tudo é mal, que não sei o quê, era bom você orar para Jesus vir te buscar logo, viu? Haja vista, o próprio Jesus, ele orou pelos seus discípulos, lá em João 17:9, dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Os livre do mal. Então, a palavra de Deus hoje para você é o terceiro passo para a sua libertação é: fuja da aparência do mal. E eu poderia aqui, e vou dar alguns exemplos mais, vamos dizer assim, mais modernos e mais em moda da aparência do mal. Por que não falar aqui do acesso que nós temos à informação e a conteúdos através de redes sociais e também da rede mundial de computadores, dos meios de informação. Olha, irmãos, infelizmente, esse instrumento que nós estamos usando aqui para falar para milhares de pessoas, por exemplo, o rádio, ele é limitado. A potência da rádio, o sinal da rádio chega até uma limitação e ponto. Eu aqui pelas minhas redes sociais, pela rede mundial de computadores, com a globalização, não tem limite. Eu tenho acesso a informações e a conteúdos com um clique. E isso, muitas pessoas têm se perdido com isso, porque a palavra do Senhor fala da purificação dos nossos olhos. Com um clique, nós temos acesso a todo tipo de material, por exemplo, pornográfico. Muitas pessoas estão presas a esse vício. Isso é a aparência do mal. Eu fico assim me perguntando como você pode vencer esse tipo de coisa se você passa o seu dia, você passa horas do seu dia tendo contato com coisas dessa natureza. Isto é, você quer se livrar da pornografia, mas você segue pessoas que estimulam isso de forma indireta, não é? Aí depois chega dizendo: pastor, estou sendo tentado. Claro, veja bem, você está tendo contato com essas coisas, você estimula isso, às vezes em conversas paralelas, em conversa de WhatsApp, em conversa de rede social, no trabalho, você se veste estimulando a sensualidade, você passa o enredo todo, depois está agarrado com essas coisas, preso a essas coisas, e eu quero dizer a você que você não vigiou. Eu estou usando esse exemplo ligado
a nossa sexualidade, para dizer a você que esse mal, a Bíblia já disse que ele é poderosíssimo. Isso mesmo. Mas, pastor, é sim. É só você ver lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Você vai ver, ou 1 Coríntios 6, agora confundi. Depois você confere lá. Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo fugir da prostituição. Isso quer dizer que esse tipo de pecado é um pecado que você tem que tratar ele com muita sinceridade. E ele é tão poderoso que se você tiver e manter um contato com ele, por mínimo que seja, você vai cair. Então, quando eu digo fuja da aparência do mal, é de fato fugir da aparência do mal. É você saber que você não está preservando os seus olhos, a pureza do seu coração, não é simplesmente para você dar satisfação às pessoas que estão ao seu lado, como, por exemplo, ao seu cônjuge. Não, porque uma hora ou outra seu cônjuge não vai estar com você. E não vai ser suficiente a sua promessa lá no altar de ser fiel ao seu cônjuge, tratando desse pecado, porque esse pecado é poderoso. Você só consegue vencer esse pecado se você fugir, meu amigo. Se você continuar aí com essa moleza, colocando razões para isso, mas pastor, é porque é muito difícil, pastor, a vida que eu vivi, pastor, essa situação agora, você vai se acabar. E diga-se de passagem, falando sobre fugir da aparência do mal, que é a mensagem de hoje, para você, para mim, diga-se de passagem que esse tipo de pecado, ele é um pecado que atinge diretamente o templo de Deus. A casinha de Deus chamado nosso corpo. O nosso corpo é a casinha de Deus. E essa casinha pode ser destruída. E ela é destruída principalmente por esse tipo de pecado. Quem está entendendo diz amém. Então, você está ouvindo a palavra de Deus. Aqui o objetivo da Rádio Novas de Paz não é outro a não ser ensinar a palavra. Você começa o seu dia ouvindo a palavra de Deus do jeito que ela é. E o Senhor está dizendo a você, liguei o rádio agora, pastor, o que é que eu escuto de Deus? Eu quero um versículo. Pronto, o versículo de hoje é: fuja da aparência do mal. Leve a sério isso. Se você ficar com moleza, daqui a pouco você está aprisionado. Aprisionado. Leve a sério isso se você quiser que a luz de Deus, que a alegria do Espírito ande com você. Se você quiser continuar vivendo uma vida escravo, vamos lembrar lá do começo? Se você não ouviu, e se você ouviu, quer relembrar, eu vou falar agora. A gente está falando de libertação. O tema dessa semana é Passos para a Libertação. E a principal libertação, eu falei lá no começo, é a espiritual. E a libertação espiritual nos dá liberdade contra a influência do diabo e o poder do pecado, além de nos libertar e nos livrar da condenação eterna. Então, veja bem, fuja, meu amigo, fuja, 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 fuja. Se você estiver brincando com fogo, você vai se queimar. E eu falei, fiz questão de finalizar usando esse mal, levando para a área da sexualidade, da pornografia, de outras coisas ligadas a esse tema, para que você entenda que Deus quer preservar a sua vida, que Deus quer que você se mantenha puro, que lute para que a purificação seja uma realidade na sua vida, fazendo coro com o passo de ontem, que é ande em santidade. Amanhã a gente conclui essa palavra. Você que está me assistindo, fica aí a mensagem no meu canal do YouTube. Você vai acompanhando, tem parte 1, parte 2, parte 3, conclusão, e aí a gente vai aprendendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se você ouviu e recebeu essa palavra, digite aí, eu recebi. Fale aí, você que está pelo rádio, eu recebi.